Vamos seguir. Galera que quisesse seguir a carreira da magistratura aí, quando estiverem lá, que eu sei que vocês vão chegar lá, lembrem do exemplo do Moro, hein? Abandonou tudo por uma questão política e não sabemos que fim isso vai levar. Ok? Então, aceitação é sim, ponto e acabou, simples desse jeito. Eu gostaria de primeiro falar para vocês que a aceitação, eu botei sim, para ser bem simples, bem simplório, mas lembrar a vocês que o sim ele pode vir de diversas maneiras. No exemplo que eu estava dando da minha situação com Benjamin, ele não disse sim, ele disse compro. Olha, isso equivale ao sim. Muitas vezes a pessoa diz esses são gestos que comumente representam a aceitação. Balançar a cabeça, né? E eu sempre quando estou explicando essa parte da matéria de contratos, eu conto uma situação que eu vivi na minha vida, porque a minha família não é do ramo do direito, não tem ninguém, meus pais, meus avós, pelo contrário, meus avós eram semi-analfabetos, eu só tenho uma avó aí ainda viva, semi-analfabeta, aquela questão de saber escrever só o nome. Meu pai estudou até a quinta série, não foi o caso nosso, nós já não vivemos isso, mas antes, no tempo quando meu pai estudou, para você sair da quinta série, que era o ensino infantil hoje, né, que era o primário, para ir para o ginásio, que era o ensino fundamental 2, você tinha que fazer uma prova estilo vestibular. Para você ir à próxima fase, você tinha que ser admitido. Meu pai disse que tentou por 5 vezes e não conseguiu passar nessa prova e logo teve que começar a trabalhar e começou a trabalhar e acabou que não progrediu nos estudos. E aí meu pai então passou a trabalhar comprando e vendendo mercadorias e essa foi a vida dele. Por 40 anos meu pai trabalhou nesse mercado. Ele era distribuidor de gêneros alimentícios. Essa era a ideia. E ele, uma das rotas de venda do meu pai era para até o município de Brasileia. Então, os que são do Acre sabem que nós temos um caminho de municípios até chegar em Brasileia. Você sai de Rio Branco, aí você passa Senador Guiomar, Capixaba, tudo na estrada. Quando você chega em Chapuri, Chapuri não fica na estrada, você tem que entrar, voltar, e aí que você chega em Itaciolândia, aí Brasileia. Então, meu pai fazia essa rota de venda e o que acontecia? Os caminhões, quando iam entregar mercadoria, geralmente iam até Brasileia e Chapuri faziam entrega na volta. E várias vezes, não uma nem duas, mas várias vezes, eu vi acontecer a seguinte situação. Os funcionários do meu pai, os caminhões, iam até Brasileia e, por algum motivo, os comerciantes de lá, as pessoas que haviam feito o pedido com meu pai, não necessitavam mais ou acabavam não querendo a mercadoria. E os motoristas, para não voltar com essa mercadoria que já havia ido e para não voltar com elas, geralmente meu pai dizia, passa lá, eu não lembro o nome do cliente, mas passa lá no seu Chico, lá no Chapuri, e pode deixar a mercadoria com ele. E o que era que acontecia? Assim os funcionários do meu pai faziam. Chegava lá, seu Chico, eu preciso deixar essa mercadoria aqui. Eles deixavam a mercadoria. O que era que acontecia? O seu Chico muitas vezes pegava e revendia essa mercadoria. E quando meu pai ia lá, o seu Chico dizia, Calide, aquela mercadoria que ficou aqui, o nome do meu pai é Calide, aquela mercadoria que ficou aqui, eu acabei vendendo. E aí o meu pai recebia esse dinheiro do seu Chico.
Observem que essa situação, que de verdade eu vi acontecer mais de uma vez, representa a realização de um negócio com proposta e aceitação, sem os termos muito claros do que nós temos, mas a realidade do fato, a situação, tudo que acontecia não deixava dúvidas de que eles tinham feito um contrato de compra e venda de mercadorias. Ponto. Existia um contrato. Tanto é que o seu Chico nem falava com meu pai, ele pegava mercadoria e já vendia. Olhem que a aceitação dele veio não de uma expressão, de uma mensagem, mas de uma conduta. Então, quando vocês olharem para um negócio e lembrem daquele contrato que daquele julgado do STJ que nós analisamos, que falava da Petrobras e do que buscava, né, outra parte que era a locação ou o empréstimo, ali o que se levou em consideração foi a conduta das partes. E observem que aquela situação também eles não sentaram e acordaram, simplesmente a conduta das partes, a conduta deles chegou a uma definição de realização de negócio. Então, atenção que eu disse sim, e vou riscar aqui de novo, para que vocês não se afastem dessa ideia de que aceitação é o sim. A aceitação, e dizer que a aceitação é o sim, não significa dizer que esse sim só pode vir exclusivamente da pronúncia dessa palavra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o sim, ele tem que ser analisado conforme o caso concreto. Então, eu olho para o caso e observo se houve ou não o sim. Então, o sim pode vir, como eu disse, da pronúncia do sim, ou de palavras similares, concordo, aceito, compro. Ele pode vir de gestos, como também ele pode vir através da conduta das pessoas. Elas não pronunciam palavras, elas não gesticulam positivamente, mas a conduta delas nos demonstra que houve a aceitação do negócio. Então, muita atenção, pessoal, porque isso é uma verdade e muitas vezes, eu tenho certeza, vocês vão se deparar com essas situações. Vocês vão se deparar com a situação de que o que vocês têm em mãos para a análise do caso é a conduta das pessoas, né? São as condutas, como elas se comportaram. Isso é o que vai, muitas vezes, isso é o que vocês muitas vezes terão para que possam analisar se houve ou não uma aceitação. Leonardo, por que é que a aceitação é tão importante dentro do negócio jurídico? Porque dos contratos. Porque quando a parte diz aceito, quando ela diz sim, naquele exato momento é que eu posso dizer surgiu o contrato. Por isso a aceitação é importante, meus amigos. Por isso eu tenho que diferenciar o que é uma aceitação e o que é uma nova proposta. E observem que na maioria dos contratos, e nos contratos instantâneos, e nós veremos isso na classificação dos contratos, a proposta e a aceitação ela ocorre praticamente no mesmo momento. Ela ocorre muito próxima uma da outra, esses momentos. Mas nem sempre eu tenho uma proposta e uma aceitação no mesmo momento. Muitos contratos levam tempo, meus amigos, até que se concretize uma proposta. Para só depois vir uma aceitação. Imaginem um contrato complexo. Vamos imaginar a compra e venda de uma empresa, em que você tem que fazer levantamento de débitos fiscais,
que você tem que fazer levantamento de débitos comerciais, de fornecedores, que você deve fazer o levantamento de créditos, de débitos tributários, trabalhistas. Então, para quê? Para que você chegue a um preço, a um valor da coisa. Muitas vezes isso leva algum tempo, até que você busque em todos os órgãos o real débito que aquela empresa possui. Então, esse é um processo longo. Então, eu não posso dizer que lá no início já houve uma proposta. Eles podem dizer assim, olha, eu quero te vender a minha empresa que fabrica cubo mágico. Ó, já desfiz o branco. Eu quero te vender a minha empresa que vende cubo mágico. Tudo bem. Quanto que ela deve na Receita Federal? Quanto que ela deve ao fisco municipal? Quantos empregados ela tem? Qual o débito trabalhista dela junto ao INSS, junto ao FGTS? O Regino, inclusive, pode me falar isso aí. A dificuldade que nós temos muitas vezes de encontrar tudo isso, de fazer um levantamento e compilar. Por quê? Porque se a empresa tem um valor de mercado de 100, mas ela deve 80, eu só posso pagar 20. Lá no início, quando eu acenei assim, ó, quero comprar a fábrica de cubo mágico, nesse momento eu não tenho exata noção de quanto ela tem de débito. Bom, mas eu sei que ela pode valer 100, 120. Muitas vezes, dependendo do débito, o valor que ela tinha antes, que era 100, olha, mas ela deve 20. Putz, mas então eu tenho que dar um desconto de 30. E assim sucessivamente. Pessoal, eu tenho que ter cuidado com essas situações, né? Eu tenho que ter muito cuidado com essas situações. Então, esse é um negócio que leva muito tempo. E eu não tenho uma proposta, não sei exatamente quando é a proposta. Não é quando as pessoas demonstram interesse em comprar e em vender a fábrica de cubo mágico. Não é naquele momento em que eu tenho uma proposta. Mas a proposta ela vai surgir nesse meio do caminho. Então, a proposta é, te vendo a empresa que fabrica cubo mágico. Te vendo a empresa que fabrica cubo mágico. Depois que eu te digo que eu vendo a empresa que fabrica cubo mágico, agora eu fiquei zureto porque eu quero recuperar, não sei mais isso aqui. Então, quando eu digo que eu quero vender, isso não significa uma proposta. Então, ao longo do tempo, até que eu chegue no momento, como no caso da OLX, que eu estava falando com o Benjamin, que eu vou e digo assim, ó, vendido. Bom, né? Compro por 100. Proposta. Ok, pessoal? Aceitação. Com relação, isso aí, proposta e aceitação, nós temos ainda um debate que tem que ser feito com relação ao momento, só uma dúvida. Ficou claro, né, para vocês que o contrato surge quando a parte diz aceito. Ok. Isso entre pessoas presentes. Mas eu tenho um outro momento, eu tenho uma outra situação, que é o contrato feito e a proposta e aceitação feita entre pessoas ausentes. Olhem que situação interessante. Vamos usar o e-mail, porque nem todo mundo usa e-mail, e o e-mail não é pacificamente utilizado como proposta feita a presentes. Ele geralmente é interpretado, o e-mail, ele geralmente é interpretado como proposta feita a ausentes, né? Eu vou criar aqui de novo o esqueminha do e-mail para que vocês entendam. Então vamos lá, olha só. Vamos usar fábrica de cubo mágico. Quatro. E-mail. Vendo fábrica. 25/4. Benjamin lê. Vamos lá. Benjamin recebe. Não, ele recebeu e veio dia 24. Benjamin recebeu e leu. Deixa eu abrir mais aqui.
recebeu e leu o e-mail. 26/4. Decide para a fábrica. 27/4. Escreve o e-mail aceitando, salva no rascunho. 28/4. Envia o e-mail. 29/4. Leonardo recebe o e-mail 4. Respondam para mim no chat aí ou liberem o microfone e digam. Qual dia esse contrato foi formado? Que dia esse contrato foi formado? Que dia nasceu esse contrato? E aí, pessoal? Dia 29, que Leonardo recebeu o e-mail da aceitação. 28/4, do dia que é expedida a aceitação. Dia 28. 28, foi quando houve o sim. Dia 28, pois foi quando houve o sim. Mais alguém aí, pessoal? Vamos embora. 29, 28. 28. Quem leu, quem recebeu aí o nosso material, né, e deu uma lida, vai perceber que lá o artigo 434, dia 30, o Regino vai entender que lá no o artigo 434, o nosso código acatou a teoria da expedição. A expedição de quê? A expedição da aceitação. Tá? Expedição da aceitação. Quando eu olho para esse caso aqui, quando eu olho para essa situação, eu vejo que o e-mail foi expedido dia 28. Envia o e-mail. É quando você leva lá o cursorzinho do mouse e clica em cima assim, ó, enviar. Bom, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas muitas vezes você está escrevendo um e-mail aqui, né? Você está escrevendo um e-mail e aí você sai para fazer alguma outra coisa, quando volta, né? Quando volta, já perdeu ali o foco, volta, mexe numa outra coisa e acaba esquecendo de enviar o e-mail e ele vai automaticamente para a pasta lá, rascunhos. Pelo menos a caixa de e-mail que eu uso, ele faz isso, vai para rascunhos. Observem que o Benjamin, ele já tinha decidido dia 26 e ele escreveu no dia 27. Ou seja, para ele já tinha aceitado isso. Já tinha aceitado, né? Mas quando ele envia o e-mail, o artigo 434 diz que é nesse momento em que eu digo que surgiu. E olhem que eu recebi o e-mail dia 29 e eu só fui ler, ou seja, eu, Leonardo, só tomei conhecimento da existência de um contrato 2 dias depois. Então, por 2 dias, desculpa, por 2 dias, eu, Leonardo, já fazia parte de um contrato sem saber. É isso, Leonardo? É isso. Por quê? Porque o código tinha que, dentro... Atenção, pessoal.
Por que faz isso? Porque o código, em algum momento, ele ia ter que escolher isso aqui, ó. Ele ia ter que escolher quando que isso aqui, quando que ia valer. Ele tinha que fazer uma opção por uma data. E o nosso código optou pela data da expedição, ok? Eu trouxe a ilustração para vocês das outras teorias, né? Que é a teoria da admissão, a teoria da declaração propriamente dita, da expedição ou da recepção. E no caso concreto que eu acabei de fazer, vai ser o exemplo, né? Vai ser um exercício que eu vou pedir que vocês façam. Aquelas datas vão ficar salvas, eu vou disponibilizar o link. O que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão pegar aquelas datas, desse caso que eu passei para vocês aqui, desse caso hipotético, vão dizer assim, ó, segundo a teoria da declaração propriamente dita, o contrato seria firmado no dia tal. Segundo a teoria da expedição, seria firmado no dia tal. E segundo a teoria da recepção, seria no dia tal. Segundo a teoria da cognição, seria no dia... Entendido? Para a gente entender as teorias, nós vamos nos apoiar num caso hipotético aí, para que a gente se apoie na teoria, né? Apoie a teoria num caso prático, e aí depois eu vou trabalhar com vocês isso aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Podem liberar o microfone aí. Podem fazer as perguntas pelo chat, que eu vou... É chat ou chat? Não sei. Que aí eu vou respondendo vocês aí. E aí nós encerramos proposta e aceitação e formação de contratos. Nada? Sem perguntas? Tá, o que eu vou fazer então? Eu ainda não compreendo o seguinte: se a pessoa faz uma proposta para tal dia. E eu respondo aceitando depois de tal dia. É nova proposta? Isso, Benjamin, é nova proposta. Vamos imaginar o seguinte: eu te envio a proposta da fábrica, tá? Vamos usar o cubo mágico. Vendo o cubo mágico por R$10 até o dia 25 do 4. No dia 26 do 4, Benjamin, você manda uma mensagem para mim: Leonardo, eu compro o seu cubo mágico por R$10. Olhem que nesse momento eu já não sou mais obrigado a te vender o meu cubo mágico. Por quê? Porque eu realizei uma proposta com prazo. E esse prazo já se expirou. Quando a gente vai lá para a regra geral de proposta, nós conseguimos identificar que, encerrado o prazo da proposta, ela deixa de ser obrigatória. Então, quando você, mesmo dizendo assim, ó, Leonardo, aceito, compro o seu cubo mágico por R$10, isso representa uma nova proposta sua para mim. Entendido? Fechou. Mais alguém? Não? Eu vou liberar lá o grupo de WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp o grupo no WhatsApp, para que aí vocês façam mais, se quiserem mandar mensagem, quiserem mandar no privado também, eu geralmente leio e respondo no grupo lá, se interessar a todos, tá bom? Valeu, muito obrigado. Amanhã a aula com vocês é 8 ou é 10h30? 8h30 ou 10h30? Eu não lembro. Quem me ajuda aí? Pessoal da tarde, é 8h30, né? Então tá bom, amanhã às 8h30 estaremos juntos. Classificação de contratos, tá bom? Valeu, um abraço.